Olá, povo de Deus. Hoje nós iremos ler o capítulo 2. E sem muita conversa, vamos lá, né? Explicação do modo como o Senhor manifesta à minha alma estes mistérios e a vida da rainha, estado em que Sua Majestade me colocou. Para deixar declarado de uma vez o modo como o Senhor manifesta-me estas maravilhas, pareceu-me conveniente escrevê-lo no princípio deste capítulo, onde explicarei como puder e me for concedido. Temores espirituais. Desde que tive o uso da razão, notei haver recebido do Senhor uma graça que julgo a maior que sua liberal mão me concedeu, um íntimo e grande temor de perdê-lo. Isto me tem incitado a desejar sempre e praticar e pedir ao Altíssimo o melhor e mais seguro. O temor dos juízos de Deus, o contínuo receio de perder a amizade do Todo-Poderoso e a incerteza de nela estar, é um dardo com que ele transpassou minha carne. Meu pão dia e noite têm sido as lágrimas causadas por esta solicitude. Nesses últimos tempos, quando os discípulos do Senhor que professam virtude devem ficar ocultos, sem se manifestar, esta inquietação me induziu a fazer grandes petições a Deus e a solicitar a intercessão da Rainha e Virgem pura, suplicando-lhe com todo o meu coração, me guiem e dirijam por um caminho reto e escondido aos olhos dos homens. Visão de Deus. A estas instantes súplicas me respondeu o Senhor: não temas nem te aflijas, que eu te darei um estado e caminho de luz e segurança. De minha parte tão oculto e estimável, que somente o autor dele o conhecerá. Toda exterioridade sujeita a perigo te faltará desde hoje, e teu tesouro ficará escondido. De tua parte guarda-o e conserva-o, levando vida perfeita. Eu te porei numa senda oculta, clara, verdadeira e pura. Caminha por ela. Desde essa ocasião, senti-me interiormente mudada e num estado muito espiritualizado. Ao entendimento foi dado nova luz, sendo-lhe comunicada e infundida ciência, pela qual conhece o ser e operações de todas as coisas em Deus, na medida em que a vontade divina lhe quer manifestar. Esta inteligência e luz que esclarece é santa, suave e pura, sutil, aguda, nobre, certa e límpida. Faz amar o bem e reprovar o mal. É um vapor da virtude de Deus em si e simples emanação de sua luz. É como um espelho para o entendimento, e com a parte superior da alma e olhar interior vejo muito. Conhece-se que o objeto, com a luz que dele reverbera, é infinito, ainda que a vista seja limitada e curto o entendimento. Esta visão é como se o Senhor estivesse assentado em trono de grande majestade, onde dentro dos limites da vida mortal se conhecem seus atributos com distinção. Cobre-o como cristal, por isso através dele se entrevêem estas maravilhas e perfeições de Deus. Grande é a clareza e distinção, não obstante aquele intermédio, véu ou cristal que impede de vê-lo inteira, imediata e intuitivamente. A impossibilidade de ver o que está oculto, porém, não é penosa, mas admirável para o entendimento. Entende que o objeto da visão é infinito, enquanto é limitado quem o contempla. Fica lugar
para a esperança de afastar-se aquele véu e cair o intermédio, quando a alma se despir da mortalidade do corpo, se tanto merecer. Efeitos da visão de Deus. Neste conhecimento há 2 graus ou modos de visão, conforme a vontade divina quer conceder, pois é espelho voluntário. Às vezes se manifesta mais claramente, outras menos. Ora se mostram os mistérios ocultando outros, mas sempre grandes. Esta diferença depende da disposição da alma. Se não está com toda quietude e paz, ou cometeu alguma culpa ou imperfeição, por pequena que seja, não consegue ver esta luz no modo que digo, pelo qual se conhece o Senhor com tanta claridade e certeza, que não deixa dúvida alguma no que se entende. Entretanto, a percepção da presença de Deus é anterior e maior do que o conhecimento de quanto ele comunica. Aquela percepção produz forte, suave e eficaz energia para amar, servir e obedecer ao Altíssimo. Nesta claridade compreendem-se grandes mistérios. Quanto vale a virtude e quão preciosa coisa é possuí-la e praticá-la. Entende-se a sua perfeição e segurança. Sente-se uma força que arrasta para o bem, faz oposição e combate o mal e as paixões, e muitas vezes as domina. Se a alma goza desta luz e visão, sem a perder, não é vencida, porque lhe dá ânimo, fervor, segurança e alegria, cuidadosa e solícita, convida e eleva, dá presteza e brio, atraindo a si a parte superior da alma sobre a inferior. Até o corpo se torna leve e como espiritualizado durante esse tempo, suspendendo seu gravame e peso. Transformação em Cristo. Sentindo a alma estes doces efeitos, com amoroso afeto diz ao Altíssimo: leva-me após ti e correremos juntos. Unida com o seu amado, não sente as operações terrenas, e deixando-se levar pelo odor destes perfumes de seu querido, vem a ficar mais onde ama do que onde anima. Abandona a parte inferior e quando para ela volta é para aperfeiçoá-la, reformando e degolando os animais apetites das paixões. Se por acaso querem se revoltar, expulsa-os da alma com rapidez, pois já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo na alma. Sente-se aqui, de certo modo, em todos esses movimentos e santas operações, a assistência do Espírito de Cristo, que é Deus e vida da alma. Percebendo-se no fervor, no desejo, na luz, na eficácia para agir, uma força interior que somente Deus pode produzir. Sente-se na virtude desta luz e no amor que produz uma voz interior contínua e viva que prende a atenção a tudo o que é divino e abstrai do que é terrestre. Em tudo isso manifesta-se viver Cristo em mim, com sua virtude e luz que sempre brilha nas trevas. É propriamente estar nos átrios da casa do Senhor, porque a alma se encontra onde se reflete a claridade da lâmpada do Cordeiro. Ação da graça. Não digo que a luz seja total, mas sendo apenas uma parte, já é um conhecimento além das forças e capacidade da criatura. Para esta visão, o Altíssimo fortalece o entendimento, dando-lhe certa qualidade de luz, que proporcione esta faculdade ao conhecimento superior às suas forças. Isto também é compreendido pela certeza
com que se creem ou se conhecem as demais coisas divinas. Entretanto, a fé também acompanha a certeza, e neste estado mostra o Todo-Poderoso à alma o valor desta ciência e luz que lhe infunde. Sua claridade não pode ser extinta, e todos os bens me vieram juntamente com ela, e por suas mãos uma honestidade de grande preço. Esta lâmpada vai em minha frente, dirigindo meus caminhos. Aprendi as intenções reservadas. Desejo comunicá-la sem inveja, e não escondo suas riquezas. É participação de Deus, e seu uso é bom deleite e alegria. No momento, ensina muito, conquista o coração, e com força poderosa o afasta da falsidade que, vista nessa luz, está repleta de imensa amargura. A alma se afasta do que é transitório, e correndo se refugia na sagrada e eterna verdade, entra na adega do capitoso vinho, onde o Altíssimo ordena em mim a caridade. Obriga-me a ser paciente e sem inveja, benigna sem ofender a ninguém, a não ser soberba nem ambiciosa, que não me ire nem pense mal de ninguém, que tudo sofra e tolere, sempre clama e admoesta-me interiormente com a poderosa força, para que faça o mais santo e puro, instruindo-me em tudo. E se falto ainda em pequenas coisas, repreende-me, sem nada deixar passar. Conhecimento místico. Esta luz, a um tempo esclarece, afervora, instrui, repreende, transforma e vivifica, chama e detém, admoesta, impele, ensina com distinção o bem e o mal, o sublime e o profundo, a longitude e a latitude, faz conhecer o mundo com seu caráter e enganos, as mentiras e fraudes de seus moradores e amadores, e mais que tudo, ensina-me a desprezá-lo e pisá-lo, para levar-me ao Senhor, supremo dono e governador de tudo. Em Deus vejo e conheço a disposição das coisas, as forças dos elementos, o princípio, o meio e o fim dos tempos, suas mudanças e variações, o curso dos anos, a harmonia de todas as criaturas e suas propriedades, tudo que é oculto aos homens, suas operações e pensamentos, e quanto distam do Senhor. Os perigos em que vivem, os sinistros caminhos que palmilham os estados, os governos, sua momentânea firmeza e pouca estabilidade, em que consiste seu princípio e fim, o que tem de verdadeiro ou falso. Com esta luz tudo é visto distintamente em Deus, com conhecimento das pessoas e circunstâncias. Há, porém, outro estado mais inferior no qual a alma se encontra ordinariamente, usando a substância e hábito da luz, mas não em toda a claridade. Nesse estado há alguma limitação daquele conhecimento tão vasto de pessoas e estados, segredos e pensamentos. Nele não possuo mais conhecimento, além do que basta para afastar-me do perigo e fugir do pecado. Compadeço-me das pessoas com verdadeiro amor, mas não tenho liberdade para lhes falar com clareza e descobrir-lhes o que sei. Nem poderei fazê-lo, porque pareço emudecer, a menos que o autor destas obras me permita e ordene que admoeste algum próximo. Quando o faço, não é revelando-lhes o modo como cheguei ao conhecimento de suas necessidades, mas sim falando-lhes ao coração com reflexões simples,
despretensiosas e caritativas em Deus, além de rezar por estas intenções, pois para tanto me são manifestadas. Ainda que eu tenha conhecido tudo isso com clareza, jamais o Senhor mostrou-me o triste fim de alguma alma que se haja condenado. A providência divina guarda esta ordem, por ser justo não manifestar, sem gravíssimas razões, a condenação de alguém. Julgo que, se o visse, morreria com a dor produzida pelo conhecimento desta luz, pois imensa é a pena de saber que uma alma perdeu a Deus para sempre. Tenho-lhe suplicado não me mostrar ninguém que se condene. Se com minha vida posso livrar disso a alguém que esteja em pecado, não recusarei o trabalho nem a previsão dele. Todavia, quem não pode se salvar, não o veja eu. Uso da luz divina. Esta luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dele usar com prudência e sabedoria. Fica-me esta luz como uma substância que emana de Deus e vivifica, ainda que seja acidental, e o hábito para dela usar, ordenando bem os sentidos e a parte inferior. A parte superior do espírito, porém, sempre goza da visão e estado de paz, e conheço intelectualmente todos os mistérios da Rainha do Céu e os outros muitos da fé, que me são mostrados, e quase incessantemente os tenho presentes. Pelo menos a luz nunca a perco de vista. Se às vezes desço, como criatura, pondo a atenção no convívio humano, logo me chama o Senhor com insistência e suave força e me faz voltar a atenção para suas palavras, locuções e para o conhecimento dos mistérios, graças, virtudes e obras exteriores e interiores da Virgem Mãe, conforme irei descrevendo. Visão de Nossa Senhora e dos Anjos. Deste modo, nos estados de luz que digo, vejo também a Senhora e Rainha Nossa quando me fala, e os santos anjos em sua natureza e excelência. Algumas vezes vejo-os no Senhor e outras em si mesmos, com a diferença que, para conhecê-los em si mesmo, desço a grau inferior. Sinto essa diferença porque ela resulta dos objetos e da maneira como o entendimento opera. Neste grau mais inferior vejo, falo e entendo os santos espíritos que conversam comigo e me explicam muito dos mistérios que o Senhor me tem mostrado. A Rainha do Céu me explica e mostra os de sua vida santíssima, com seus admiráveis sucessos. Distintamente conheço cada uma destas pessoas, sentindo os efeitos divinos que, respectivamente, cada qual produz na alma. Visão só de Deus e das criaturas em Deus. No Senhor, vejo-os como num espelho voluntário, mostrando-me em sua majestade os santos que quer, conforme lhe apraz, com grande claridade e efeitos maiores e superiores. Com admirável luz conhece-se o Senhor e os santos, com suas excelentes e extraordinárias virtudes, e como as praticaram, auxiliados pela graça, por cuja virtude tudo pudera. Nesse conhecimento, a criatura fica mais repleta de gozo, cheia de mais vida e satisfação, e permanece como no repouso de seu centro. Quanto mais intelectual, menos corpórea e imaginário o conhecimento, mais intensa a luz, os efeitos mais elevados, maior a substância e a certeza que se sente. Todavia, aqui também se percebe a diferença e se conhece que a visão do Senhor, seus atributos e perfeições e consequentes efeitos dulcíssimos e inefáveis é superior à visão e conhecimento das criaturas, ainda que esta visão seja no mesmo Senhor.
Esta inferioridade parece-me proceder da alma, sendo tão limitada sua visão, vendo a Deus junto com as criaturas, não o conhece tanto como quando o vê sem elas. Ver só a Deus oferece maior plenitude de gozo do que ver as criaturas em Deus. Tão delicado é este conhecimento da divindade que durante ele prestar atenção a outra coisa ou diminui um tanto, pelo menos enquanto somos mortais. Modo de receber as comunicações divinas. No estado mais inferior do qual tenho falado, vejo a Virgem Santíssima em si mesma e aos anjos. Entendo que o modo de me ensinarem, falarem e ilustrarem é semelhante ao modo como os anjos se comunicam entre si e como os superiores iluminam os inferiores. Deus causa primeira dá esta luz, mas ela é participação daquela imensa luz que Maria Santíssima goza com tanta plenitude. É comunicada à parte superior da alma, e nela vejo a Santíssima Virgem suas prerrogativas e mistérios, do modo como o anjo inferior conhece o que lhe comunica o superior. Da eficácia da doutrina que ensina e por outras condições que se sentem e gozam, infere-se a pureza, elevação e verdade da visão. Nada obscuro, impuro, falso ou suspeito aí se nota. E tudo o que é santo, puro e verdadeiro não deixa de estar presente. O mesmo acontece a seu modo com os santos anjos, e assim o Senhor me tem mostrado muitas vezes que a comunicação e ilustração em meu interior é como a que eles têm entre si. Muitas vezes me acontece receber a iluminação através de todos esses canais e aquedutos. O Senhor dá a inteligência e luz ou objeto dela. A Virgem Santíssima explica e os anjos me dão os termos. Outras vezes, mais ordinariamente, o Senhor faz tudo e me ensina a doutrina. Outras é a rainha ou os anjos que me dão tudo. Costumam também dar-me apenas a inteligência e os termos para me declarar tomo-os do que tenho entendido. Nisto poderia errar se o permitisse o Senhor, porque sou mulher ignorante e me valho do que tenho entendido. Quando tenho dificuldade em expor as inteligências nas matérias mais árduas e difíceis, recorro a meu mestre e pai espiritual. Visões inferiores. Nesses termos e estados, tenho muito poucas vezes visões corpóreas, apenas algumas imaginárias. O grau destas é muito inferior a todos os outros graus que tenho descrito. Estes são muito superiores por serem espirituais e intelectuais. O que posso assegurar é que, em todas as inteligências, grandes e pequenas, inferiores e superiores, recebidas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos anjos, me é dada abundantíssima luz e doutrina muito proveitosa, na qual conheço a verdade, a maior perfeição e santidade. Sinto força e luz divina que me obriga a fazer em tudo o melhor, a desejar mais pureza de alma e graça do Senhor, até morrer por ela. Com estes graus e modos de inteligência que tenho dito, conheço todos os mistérios da vida da Rainha do Céu, com grande proveito e júbilo de meu espírito. Por tudo isto, de toda a minha mente e coração, exalto ao Todo-Poderoso, glorifico, adoro e o confesso por santo e onipotente Deus, forte e admirável, digno de louvor, magnificência, glória e reverência por todos os séculos. Amém. Bem, gente, eu gostaria de pedir desculpas pelos alguns erros que tem durante a leitura, mas por enquanto é somente o melhor que eu posso fazer, porque não tenho como editar o vídeo.
Mas se vocês tiverem algumas dúvidas em alguma palavra, se vocês acharam que eu disse alguma palavra errada, coloca aí nos comentários que eu pego e respondo com a palavra certa. Até porque existem alguns trechos aqui que, apesar de soar estranho as palavras que eu disse, é realmente como está escrito. Então, a própria tradução do livro, acredito que possa ter algumas coisas erradas. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu pego e respondo. Ou, da melhor forma, né, adquira o livro e aí você escuta aqui e tira suas dúvidas lá, né? Ou vai lá e marca. Agora, lembrando sempre, é interessante que você possa, se quiser repetir, volta um pouquinho o vídeo, ou ouve um trecho e medita, porque é um livro realmente que não dá para ler assim de uma vez só. Você tem que ouvir, você tem que ler e meditar em cada trecho para entender. Principalmente esse início, que é ela explicando como ela recebeu as revelações, né? Daqui mais adiante ela vai ficando mais fácil de assimilar. Mas pelo menos esse início realmente ele é mais complexo, mas não deixa de ser profundo. É profundíssimo. Eu li aqui um capítulo todo, mas na verdade quando eu estou lendo só eu mesmo, eu paro em cada tópico e fico pensando tempos e tempos só naquele trecho, tentando me aprofundar nele. Então tentem fazer isso. Lembre-se, isso é um vídeo, então você também pode voltar para aquele texto, escutar aquele trecho novamente, pausar, meditar. Então tenha um bom proveito desse vídeo. Amém.